Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa mensagem que parece simples, mas que tem um poder de transformação, sabe? Gigante. Vamos falar sobre como o agradecimento e a contemplação podem ser a chave para uma verdadeira renovação espiritual. É uma análise sobre como sair daquela sensação de estagnação e encontrar um rumo novo. Para começar uma reflexão que talvez soe familiar para muita gente. Aquela sensação de que a vida não anda, sabe? De que os dias se repetem e não há um progresso real. Um sentimento de estar preso, ainda mais quando se busca um crescimento mais profundo ao nível espiritual. Então, o que é que mantém a gente nesse estado de paralisia? Segundo a nossa fonte, a resposta pode estar num obstáculo que muitas vezes a gente nem se dá conta: o ciclo da murmuração. Ou, falando de um jeito mais direto, o hábito de reclamar o tempo todo. Mas o que é exatamente essa tal de murmuração? Não estamos falando de uma queixinha aqui ou ali. A fonte descreve isso como um verdadeiro estado de espírito. É um foco contínuo naquilo que falta, uma lamentação constante que impede o crescimento e, no fundo, bloqueia o caminho. É como se toda a nossa energia ficasse presa no negativo e aí não sobra espaço para enxergar as oportunidades. E aqui a gente chega no ponto central da questão. A consequência desse ciclo é devastadoramente simples. A murmuração atrasa a bênção. Pense nisso como uma barreira que nós mesmos criamos, adiando justamente as mudanças positivas que tanto queremos. Ao focar na falta, a gente acaba ficando cego para a abundância que já existe ou que está para chegar. Ok, se a murmuração é o problema, qual é a solução? Bom, a primeira chave para quebrar esse ciclo é uma virada de chave mesmo, uma mudança radical de perspectiva. Vamos explorar o poder do agradecimento. Olha só esse contraste. Basicamente, representa uma escolha fundamental que se faz todos os dias. De um lado, a mentalidade da falta, sempre olhando para o copo meio vazio. Do outro, a mentalidade da gratidão, que foca no que já existe, por menor que pareça. A proposta da nossa fonte é fazer essa troca de forma consciente, escolher agradecer pelo que se tem, seja pouco ou muito, e pronto começar a agradecer. A fonte sugere focar em recursos que muitas vezes a gente nem nota. Não se trata só de coisas materiais, não. Estamos falando de força mental, da capacidade de pensar, da saúde que nos permite agir, da energia para encarar cada dia e do discernimento para tomar decisões. Esses são os verdadeiros pilares para a gente conseguir mudar a nossa realidade. Mas o agradecimento é só o primeiro passo, a porta de entrada. Agora vamos para uma prática ainda mais profunda, que se constrói a partir daí, a arte da contemplação. E aqui a ideia não é falar, é o contrário, é silenciar e aprender a escutar. E aqui está a essência da coisa toda. A contemplação é definida como a arte de aprender a escutar a voz do Criador. Pensa bem, na maioria das vezes nossas orações parecem uma lista de pedidos, de reclamações, não é? A contemplação vira esse jogo de cabeça para baixo. E como se pratica isso? O processo é surpreendentemente simples. Primeiro passo, um esforço consciente para pedir menos e reclamar a menos. E o segundo, que vem como consequência direta, é criar o espaço mental e espiritual necessário para simplesmente escutar. É nesse silêncio que se abre a brecha para a orientação ser finalmente ouvida. Então, quando a gente junta essas duas peças do quebra-cabeça, o agradecimento e a contemplação, o que acontece? A gente entra num caminho de transformação de verdade. Não são só ações isoladas, mas a adoção de uma mentalidade completamente nova. E aqui, a fonte faz uma clarificação que é fundamental. A ideia não é criar uma nova religião ou defender uma igreja específica. O foco é em adotar um modo de ser, um jeito de viver que, segundo a mensagem, agrada a Deus, usando a figura de Jesus como um espelho para as nossas ações e pensamentos. Então, na prática, o que é que isso significa? Significa treinar a nossa audição e a nossa visão. É ouvir mais e reclamar menos. E, acima de tudo, significa mudar as atitudes e começar a enxergar as maravilhas da vida que estão ao nosso redor, mesmo num mundo tão conturbado. E para fechar, fica uma provocação, uma reflexão pessoal. Depois de tudo isso que a gente conversou, a pergunta que fica é: qual é a primeira, pequena, mas significativa atitude que se pode mudar já nesta semana para iniciar este caminho? Afinal, a grande transformação
começa com uma única decisão. Shalom.